E correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho lá para receber as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo e também compartilha com as pessoas que você ama. E faça os seus comentários. Eu tenho gostado demais, tenho lido todos, não dá para responder, porque são muitos e, enfim. Mas, por favor, compartilha lá os seus sentimentos, que é muito importante para nós. Queria lembrar de que você possa assistir aos vídeos do Vem e Segue-me que os apóstolos têm colocado, né? Uma vez por mês, no Vem e Segue-me, tem um vídeo de um apóstolo falando sobre as escrituras, sobre alguma coisa relacionada às lições do Vem e Segue-me daquele mês. Então é muito importante que você assista esses vídeos. Isso vai trazer um bom espírito para você, vai te trazer entendimento e compreensão maior, né, do Evangelho. E eles falam movidos pelo Espírito Santo. Então, o Senhor falando para você. Essa semana estamos estudando Doutrina e Convênios 89 a 92 e a sessão, o foco, né, principal da lição dessa semana do Vem Segue-me, com certeza é a palavra de sabedoria, que é um mandamento, né, agora é um mandamento muito importante e que o Senhor deseja que cada um de nós sigamos. E eu fiquei pensando sobre isso, da importância, né, da palavra de sabedoria, mas a palavra de sabedoria aqui é um mandamento com promessas, né, com bênçãos relacionadas àqueles que vivem esse mandamento. Tem várias promessas, né? Eu queria ler um pouquinho para você essas promessas e queria focar em uma dessas promessas, que eu acho que é muito interessante e importante para nós. Então, lá em Doutrina e Convênios 89, 18 a 20, diz assim: E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, né, tá falando da palavra de sabedoria, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. Então vai te trazer saúde, né, física, ele está dizendo. Então aqueles que guardam a palavra de sabedoria têm saúde física. Mas aí no 19 e no 20, é que eu achei que é muito importante a gente focar. Encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Então, além de você ter saúde física, parece que a saúde intelectual aqui também, né? Você vai aumentar o seu intelecto das coisas do Senhor, das coisas do mundo também, no sentido daquilo que é bom, né? Obviamente, de geografia, de história, de matemática, de ciências, enfim. Então você vai encontrar grandes tesouros de conhecimento, não só temporais, né, seculares, mas também muito espiritual. E aí no versículo 20, que é o foco principal aqui no nosso vídeo de hoje, que e correrão, olha só a promessa, olha só a bênção daqueles que vivem a palavra de sabedoria, mas também vive os mandamentos, né? E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. Quando a gente lê assim a Escritura, aparentemente, quando eu li a primeira vez, eu pensei, lógico, obviamente que eu pensei que ao guardar a palavra sabedoria, eu vou correr e não vou me cansar. E vou caminhar e não vou desfalecer. Mas não é bem isso, né? Quer dizer, também pode ser, tá? Também pode ser sim. Até tem discursos que falam de experiências de jovens que guardavam a palavra sabedoria e que ganharam corridas quando outros não viviam a palavra sabedoria e acabaram não ganhando.
e outras experiências esportivas daqueles que guardam a palavra sabedoria. Obviamente que isso aqui, correr e não se cansar, caminhar e não desfalecer, tem a ver com saúde física, sim. Mas eu queria focar mais no espiritual em relação a essa escritura propriamente dita. Então, o que significa correr e não se cansar, caminhar e não desfalecer? Cristo disse, né, aqueles que estão cansados, né, vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou socorrer, eu vou andar com você, eu vou aliviar o seu fardo. Então, quando Cristo disse isso, isso é um consolo para a gente, né? Uma forma de nos dar mais esperança diante das dificuldades que a gente vive nessa vida. Então, o Senhor falou assim: olha, se você estiver cansado, se achega a mim, eu vou te ajudar a carregar o seu fardo. Eu vou aliviar as tuas dores, eu vou aliviar o teu peso. É assim que o Senhor faz. Então, quando eu leio essa escritura, eu penso nisso, que a gente está correndo, né, em direção ao reino celestial, em direção à nossa felicidade eterna. Nós estamos caminhando nessa vida em direção a isso, e muitas vezes a gente se cansa, muitas vezes a gente desfalece diante de tantas dificuldades, tantas provações, tantos problemas que cercam a nossa vida. Mas nós temos muitas coisas boas também. Como falei naquele meu vídeo sobre a gratidão, a gente precisa ser mais grato. E isso vai ajudar muito a gente se manter firme, manter-se em pé diante das dificuldades da vida. Mas o que eu queria dizer é que aqui o Senhor está falando que Ele vai ajudar a gente a não se cansar. Mas quando a gente se cansa, a gente busca a ajuda dele, Ele vai nos socorrer. Quando a gente está desfalecendo, falando, não estou aguentando mais, Senhor, Ele vai te ajudar. Isso é sobre isso que eu queria falar hoje. E é interessante que esses versículos que eu li aqui, né, tanto 18, enfim, todos eles aqui, todos esses versículos 18 a 20, tem muito a ver com coisas que nós aprendemos nas ordenanças do templo. Não vou abrir aqui, não vou falar sobre isso, mas o que eu queria dizer é que você precisa pensar sobre essas coisas. Pensar sobre aquilo que você aprende no templo, que aqui traz coisas muito interessantes, né? Em Isaías 40, tem uma escritura muito semelhante, né, ao que a gente está vendo aqui, mas é o Senhor falando, dando um foco um pouco diferente, não só fisicamente, mas mais espiritualmente. Olha só o que ele diz, Isaías 40, de 27 a 31. Porque, por que, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Então ele está. Por que a gente fala isso, né? A gente às vezes diz assim: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se lembra de mim mais, o Senhor não olha mais para mim, ele passa longe de mim. É isso que o profeta Isaías está falando. Por que você está dizendo isso? Né? Porventura não sabes, porventura não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que ele quer dizer assim? Bom, você não sabe que o Senhor não se cansa de você? Eu gostei tanto disso, né? O Senhor não se cansa de você. Por isso que sempre Ele vai te ajudar a não desfalecer, Ele vai te ajudar a não se cansar. Ele sempre vai estar ali, né, disposto, pronto, porque Ele não se cansa da gente. Ele não está lá cansado, fala, puxa, eu preciso descansar um pouco, porque o Tomazini está me dando muito trabalho, eu vou descansar. Não, ele vai estar sempre pronto a estender a sua mão, o seu braço para mim e para você.
sempre. Lembra disso. Ele não se cansa. E aí, quando ele fala que não se pode esquadrinhar o seu entendimento, é que a gente não consegue entender tudo que o Senhor pensa, tudo que o Senhor sente, tudo que o Senhor sabe. A gente não sabe. Então, às vezes, a gente está julgando o Senhor, achando que ele se esqueceu da gente, achando que ele não vai me atender, que ele não vai me socorrer, que ele não vai aliviar o meu fardo. E não é verdade. Agora, claro, muitas vezes você pode estar passando por dificuldades e problemas tão difíceis na sua vida que você acha que isso está acontecendo, mas não está. Ah, mas o Senhor não está me abençoando, o Senhor não está me curando, o Senhor não está aliviando a minha dor. Você não sabe o que você está falando. Você não conhece, e eu não conheço, o que o Senhor sabe, o que o Senhor entende, o que o Senhor pensa. Então, nunca faça isso. Estou pedindo aí para você nunca dizer isso. Eu sei que às vezes a gente se sente assim. Eu me lembro de Joseph na cadeia de Liberty, né? Ó Deus, onde estás? Então, às vezes a gente fala isso. E tudo bem a gente se sentir assim muitas vezes. Mas nunca se esquecer que o Senhor não se esquece de você. O Senhor está vendo tudo que está acontecendo. Ah, mas o Senhor não está agindo na minha vida, o Senhor não está fazendo nada para aliviar a minha dor. Ele está. É que você não sabe. É que você não entende os propósitos de Deus. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. E aí ele continua no versículo 29, que o Senhor ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Olha só, então ele nos dá, não está falando espiritualmente, está falando fisicamente, né? Como lá em Doutrina e Convênios 89. A palavra sabedoria, ela é física, mas ela é muito espiritual também, mais espiritual, eu diria. Então o Senhor está dizendo que ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, olha que maravilhoso isso, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Esse finalzinho é exatamente como está em Doutrina e Convênios. Olha só. Então, quando a gente espera no Senhor, o que é esperar? Isso é ter esperança. Quando a gente confia, quando a gente tem fé no Senhor, quando você realmente confia que Ele vai te ajudar, mais cedo ou mais tarde, mas no tempo dele, no calendário dele, porque o calendário dele é um calendário perfeito. E ele tem um calendário seu, tem um calendário meu, tem um calendário de cada um. Então eu não tenho acesso a esse calendário, você não tem acesso, porque a gente não sabe o que é o melhor, né, para nós. A gente não sabe, a gente acha que sabe. E a gente às vezes fica dando conselhos ao Senhor, dizendo o que ele deve e o que ele não deve fazer. Mas ele sabe muito bem o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, e quando é que você precisa daquelas bênçãos. Então, quando você se sentir cansado, quando você se sentir se desfalecendo, busque ao Senhor, busque, se aproxima mais dele, espera nele, porque ele sempre vai te socorrer, mais cedo ou mais tarde. Quando, como, eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. Porque tudo que ele faz é o melhor para nós, sempre. O Elder Holland, ele fez um discurso fantástico que eu queria sugerir que você lesse. É um discurso na época da pandemia, do Covid-19, né? Elder Holland falou, o nome do discurso é Esperar no Senhor. É simplesmente fantástico. E é de outubro de 2020. Então, dá uma procuradinha lá que você vai encontrar. E eu queria pegar várias citações dele desse discurso. É um discurso que ele
justamente foca nisso, da gente ter esperança no Senhor, da gente não se cansar de buscá-lo, porque ele não se cansa de você. Ele nunca se cansa de você. E aí ele fala assim, e aí ele vai falar das situações da nossa vida, né? Falo a respeito do anseio de muitos que desejam se casar, ou de muitos que são casados e desejam que seu relacionamento seja um pouco mais celestial. Então vai começar a falar de alguns problemas que a gente tem na vida, né? Dificuldades. Falou daqueles que ainda não são casados, que não conseguiram se casar, encontrar alguém. Fala daqueles que são casados, mas que o relacionamento não está tão bom. Fala a respeito daqueles que têm de lidar com uma aparência indesejável devido a uma condição médica grave, talvez para a qual não exista cura. Ou que enfrentam uma batalha por toda a vida com uma anomalia genética para a qual não há solução. Está falando para você, falando para mim aqui, né? Está dando várias situações da vida que a gente às vezes está vivendo. Ele continua, fala a respeito dos pobres, dos quais o Salvador disse que nunca deveríamos nos esquecer. E fala a respeito de você que espera o retorno de um filho, independentemente da idade, que escolheu um caminho diferente daquele que você orou para que ele ou ela escolhesse. Então ele vai falando de várias situações da vida que a gente está vivendo. Problemas de saúde, problemas de relacionamento familiar, problemas financeiros, enfim, diversos tipos de problemas que você vive ou já viveu, que eu vivo, que eu já vivi, enfim, que a gente está nessa grande batalha no dia a dia. E aí ele continua, bem, se esse é o seu caso, né, que você está passando por algum problema, alguma dificuldade, todos nós estamos, né, ele disse, bem, se esse é o caso, talvez vocês digam, o amor e a misericórdia dele não deveriam simplesmente abrir nossos mares vermelhos pessoais e permitir que passemos por nossos problemas em terra seca? Achei legal ele usar essa metáfora do Mar Vermelho, né? Então a gente pensa assim, bom, eu tenho um problema na minha vida, é como se eu tivesse que atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Como é que eu vou fazer isso? É um problema quando você olha, você fala, não tem solução. E às vezes a gente quer o quê? Que o Senhor abra esse Mar Vermelho, né? De problemas da nossa vida. Ele não deveria enviar gaivotas do século XXI voando de algum lugar para devorar todos os grilos desagradáveis do século XXI? Ele está citando aqui uma experiência, né, que os santos tiveram quando eles fizeram as colheitas lá em Salt Lake, e que aí um monte de grilo, né, nuvens de grilos vinham e começaram a comer as plantações. Eles oraram e o Senhor mandou gaivotas que comeram todos os grilos e salvou as suas plantações. Então, às vezes a gente acha isso, né, que o Senhor tem que abrir o Mar Vermelho, que o Senhor tem que mandar as gaivotas para solucionar os nossos problemas. Ele continua. A resposta para essas perguntas é sim. Deus pode conceder milagres instantaneamente, mas cedo ou tarde aprenderemos que os tempos e as estações de nossa jornada mortal são conduzidos única e exclusivamente por Ele. Então, às vezes a gente fala assim, bom, por que o Senhor não me ajuda a resolver esse problema da minha vida? Por que Ele não abre esse mar vermelho? Eu não consigo. Por que o Senhor não manda as gaivotas para me socorrer agora nessa situação? Ele falou, o Senhor pode fazer isso. Ele pode, ele faz, muitas vezes. Quantas vezes eu já tive situações em que o Senhor socorreu a gente imediatamente e resolvemos aquela situação. Já aconteceu, já, mas não, a gente não pode ficar achando que sempre vai ser assim. Porque senão, se tudo que a gente pedir se resolvesse instantaneamente, como que a gente ia crescer?
como que a gente ia se tornar merecedores? Como nós iríamos nos tornar merecedores do mais alto grau de glória no reino de Deus, no reino celestial? Como é que nós nos tornaríamos como o Pai e o Filho? Nós precisamos passar por isso, porque o Pai passou por isso, o Filho passou por isso, e nós precisamos passar por isso. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante no final, né? Até citei um pouquinho antes, mas ele administra o calendário de cada um de nós individualmente. Então, isso é maravilhoso, é fantástico, né, o que ele fala. Então, você tem um calendário, né, eu tenho o meu com o Senhor lá, ele administra nosso calendário. Ele que cuida, ele sabe exatamente quando eu preciso, quando que ele vai me ajudar e qual é a minha parte nesse processo, né, de resolver aquilo. Então, o Senhor sabe tudo. Confia nesse calendário do Senhor. Para cada homem doente, isso aqui agora é muito forte, olha o que ele diz. Para cada homem doente curado instantaneamente, enquanto esperava para entrar no tanque de Betesda, alguém passará 40 anos no deserto esperando para entrar na terra prometida. Olha só. Ele vai dar vários exemplos aqui que eu gostei demais, mas ele está dando um aqui, né? Está dizendo, olha, lembra daquele homem lá do tanque de Betesda? Que ele foi curado instantaneamente. Ele foi lá, se lavou e foi curado. Mas existem pessoas que ficam 40 anos no deserto esperando para entrar na terra prometida. Ou para resolver um problema, uma situação. E é assim que funciona. O Senhor não deixou o povo de Israel entrar na terra prometida. Ele fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Porque toda aquela geração de adultos que chegaram lá, que atravessaram o Mar Vermelho, que passaram por todas aquelas bênçãos e milagres do Senhor, eles foram ingratos. Eles não foram totalmente obedientes diante de tamanhas bênçãos. Então o Senhor falou, não, eles não vão entrar agora, eles não vão entrar na terra prometida. Eu quero esperar essa geração aqui morrer, uma nova geração virá. E aí eles entraram. Interessante. Então, às vezes, você vai ter um tanque de Betesda ali e vai resolver o problema rapidamente. O Senhor pode fazer isso a hora que ele quiser. Mas também ele pode fazer você esperar 40 anos para entrar na terra prometida, para resolver esse seu problema. Eu não sei, você também não sabe, mas ele sabe. E aí ele continua dizendo, dando um outro exemplo, né, que eu gostei muito. Ele falou, para cada Nefe e Leí, divinamente protegidos por uma chama de fogo que os envolve devido à sua fé. Está falando de Nefe e Leí, né, os dois irmãos que foram protegidos, né, por fogo e aí eles não foram mortos naquela situação. Mas aí ele fala assim, temos um Abinade queimado em uma estaca de fogo flamejante devido à sua fé. Então, às vezes o Senhor vai te proteger, às vezes o Senhor vai te guardar, vai te ajudar ali. Isso ele pode fazer, ele vai fazer em algumas situações, ele vai. Mas, às vezes, não. O Senhor poderia ter livrado Abinade do fogo? Claro. Mas por que ele o fez? Por que ele permitiu que Abinade fosse morto? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo. Então nós não sabemos. E às vezes você vai ser protegido pelo fogo, mas às vezes você pode também ser queimado pelo fogo em alguma situação na sua vida. Mas isso não significa que você vai definhar e perder sua exaltação. Pelo contrário, Abinade foi morto daquela forma terrível, mas ele herdou a vida eterna. Então, valeu a pena. O Senhor sabe todas as coisas. Depois, ele dá um outro exemplo aqui também muito interessante. Ele fala, e lembramos que o mesmo Elias
o profeta, que em um instante invocou o fogo dos céus a fim de prestar testemunho contra os sacerdotes de Baal, né? Muito legal essa experiência. Então, uma vez lá, Elias fez cair fogo dos céus e diante dos sacerdotes de Baal. Ele orou e o Senhor mandou fogo do céu. Na mesma hora, destruiu lá todos aqueles que eles estavam oferecendo, aqueles sacrifícios, né? Que os sacerdotes de Baal, né? Os iníquos adoradores que estavam lá fazendo coisas erradas, né? De idolatria e tudo mais. E aí então Elias manda fogo do céu. Quando Elias ora, o Senhor imediatamente mandou o fogo e destruiu tudo aquilo lá. Mas olha só, o mesmo Elias que fez isso, passou por isso, orou e fez cair fogo do céu, ele disse, é o mesmo Elias que suportou um período em que não havia chuva por anos e que por um tempo foi alimentado apenas por um escasso sustento que poderia ser carregado na garra de um corvo. Teve fome em Israel durante vários anos. E você pensa que Elias tinha um banquete para ele todos os dias? O Senhor mandava comida para ele, um punhadinho de comida nas garras de um corvo que alimentava ele. Olha só que situação que ele passou. E a gente não tem ideia, né? A gente pensa assim, não, mas puxa, o Senhor proveu comida para ele, e realmente o Senhor proveu comida ali para ele, para que ele não morresse de fome, mas o que ele comia? Um pouquinho, né? E até o Elder Holland fala assim, imagino que não tinha nada de lanche feliz nessa refeição. Absolutamente nada. Uma coisa assim, difícil. Então veja, às vezes o Senhor pode fazer cair fogo dos céus, né? Os milagres podem acontecer instantaneamente na sua vida para ajudar você a solucionar seus problemas. Mas às vezes não. Ele vai deixar você passar por um período de santificação. Eu chamo isso, né, de santificação. Por um período de ajuste emocional, mental, espiritual. Um período de transformação, para você ficar mais próximo, mas mais parecido com Deus e Jesus Cristo. E ele diz mais, né, o Elder Holland, por esse motivo, ao trabalharmos e esperarmos juntos pelas respostas a algumas de nossas orações, ofereço a vocês a minha promessa apostólica de que elas são ouvidas e são respondidas, embora às vezes não sejam respondidas no momento e da maneira que desejamos. Então ele fez uma promessa apostólica, disse, olha, eu garanto para você que as suas orações são ouvidas e são respondidas. Agora, talvez não na hora que a gente quer. Talvez elas venham imediatamente, a resposta, mas às vezes demoram um pouco mais. Às vezes demoram uma vida inteira, ou às vezes não tem solução nessa vida, mas na outra terá. Nós não sabemos. Nós não controlamos o nosso calendário, mas Deus controla. E ele continua, mas elas sempre são respondidas no momento e da maneira que um pai onisciente e eternamente compassivo deve respondê-las. Meus amados irmãos e irmãs, rogo para que compreendam que aquele que nunca dorme nem cochila, eu gostei disso aqui, fui procurar essa escritura e depois eu vou ler para você no final aqui do nosso vídeo. Aquele que nunca dorme nem cochila. Então, o Senhor não fica cansado,
Ele não fica dormindo. O Tomazinho está passando por uns problemas lá, mas depois eu resolvo isso aí, eu vou dar uma descansada. Com o Senhor não é assim. Ele está atento, ele está sabendo o que está acontecendo. E ele está ajudando você a transformar a sua vida através destas coisas que estão acontecendo. Ele continua: aquele que nunca dorme nem cochila. Ele se preocupa com a felicidade e a exaltação final de seus filhos acima de tudo o que um ser divino tem a fazer. Então, qual é o objetivo do nosso Pai? Proporcionar para nós vida eterna. Esse é o grande objetivo dele. Então, o que ele está preocupado? Com a nossa felicidade, aqui nessa terra também, e na exaltação. Ele está preocupado com isso, com a nossa felicidade aqui, nesta vida, e nossa felicidade eterna. Então ele vai estar sempre buscando isso. É que a gente não consegue compreender bem isso. Mas tenha essa esperança em Cristo, porque isso realmente é o que o Senhor faz. Ele controla o seu calendário, ele não vai deixar você se cansar quando você correr, e ele não vai deixar você sucumbir, né? Quando você estiver caminhando, você vai desfalecer. O Senhor não vai deixar você desfalecer. Se você confiar nele, você vai seguir em frente nos momentos bons e nos momentos difíceis. Ele continua: ele é puro amor. Então está dizendo, ó, Deus é puro amor, gloriosamente personificado, e Pai misericordioso é o seu nome. Então, não pense que o Senhor simplesmente está lá sentado em seu trono e descansando e não está preocupado com você. Ele está preocupado com você 100% do tempo. E ele sempre vai te socorrer imediatamente, talvez por um período, talvez durante muito tempo, ou talvez na outra vida, mas ele vai te socorrer em algum momento, no calendário dele. Por isso pode ser difícil em nosso mundo atual, quando muitas pessoas passaram a acreditar que evitar todas as provações é a melhor coisa na vida e que ninguém deve sofrer. Tem gente que fala isso, não, eu tenho que evitar, né? A gente não deve sofrer, mas essa crença nunca nos levará à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que nos leva, o que nos aproxima de Deus e o que transforma a nossa vida são as provações, são as dificuldades, é o cansaço, é a fadiga, é o desfalecer muitas vezes, é aí que a gente busca o Senhor e aí Ele nos dá forças para continuar correndo, para continuar caminhando. Ele disse mais: Covid e câncer, dúvida e desalento, problemas financeiros e familiares. Quando esses fardos serão aliviados? A resposta é pouco a pouco. Essa frase, para mim, me tocou profundamente. O pouco a pouco é algo que eu não tinha pensado antes, sabe? E que, olhando para trás na minha vida, em todas as coisas que aconteceram, que eu fiz de errado, que eu sofri por isso, e depois, durante a vida, a gente vai aprendendo, a gente vai. E coisas que vieram, que aconteceram, que não foram causadas por mim. Eu comecei, quando eu li essa frase, eu comecei a enxergar, a olhar um pouco para trás e comecei a ver isso, que a pouco o Senhor foi me moldando, me ajudando. Não foram soluções rápidas e instantâneas, algumas vezes sim, mas muitas vezes não. E ainda passo por isso, e é pouco a pouco. Eu gostei dessa frase, sabe? Eu queria que você pensasse nisso. Que o socorrer do Senhor é o pouco a pouco.
O desfalecer, né? O não se cansar, é o pouco a pouco que vai transformando você, transformando a sua vida. Então pense nisso. Ele disse assim: e se esse período é curto ou longo, não cabe a nós determinar. Mas, pela graça de Deus, as bênçãos virão para aqueles que se apegam ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a resposta é pouco a pouco. A gente não pode desistir. A gente tem que continuar correndo. A gente tem que continuar caminhando. Às vezes vamos nos sentir desfalecidos, às vezes vamos nos sentir cansados. Mas se nós nos apegarmos a Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo, procurar viver os mandamentos, nos esforçarmos, o Senhor vai nos socorrer. E aí ele fala: as bênçãos virão. E aí tem uma frase final aqui que eu gostaria de falar para vocês desse discurso dele, que ele disse: essa questão foi resolvida em um jardim muito privado, em uma colina muito pública, em Jerusalém, há muito tempo. Cristo passou por tudo isso por nós. Então isso já está resolvido. E aí eu fiquei pensando, puxa, isso já foi resolvido, né? Cristo já fez tudo isso. Agora a gente só precisa buscar Ele, estar perto dele, para que Ele possa amenizar as tempestades. Às vezes instantaneamente, mas às vezes pouco a pouco. E o pouco a pouco é o que nos transforma, é o que nos santifica, que nos purifica. Tem um casal, amigos meus, que estão vivendo um momento muito difícil, um filho jovem com câncer. E é uma situação bastante difícil mesmo, que eles estão vivendo. É uma tempestade. É é um obstáculo grande que eles estão tendo que vencer, que superar. Eles não sabem disso, provavelmente, eu não sei, talvez saibam. Mas a força deles, desse casal, me impressiona profundamente. E as pessoas que estão em volta deles, eles nem sabem o quanto eles estão ensinando para a gente, da forma como eles têm superado, têm suportado essa dificuldade tão gigantesca de ter um filho com câncer. Eles vão ao templo, eles são oficiantes no templo, eles vão oficiar no templo toda semana. E as pessoas que encontram eles lá falam: puxa, como o Senhor está dando força para eles, né? Eles estão correndo e não estão cansando, eles estão caminhando e não estão desfalecendo. Porque o Senhor tem socorrido eles nesses momentos tão difíceis da vida deles. Então eles estão sendo purificados, eles estão sendo santificados. E eles continuam correndo, e eles continuam caminhando. E é isso que eu estou dizendo para você. E para mim também. Nós precisamos continuar correndo. Nós precisamos continuar caminhando, mesmo que às vezes a gente sinta cansado, se sinta desfalecido. Mas um Deus que nos ama profundamente vai nos socorrer, mais cedo ou mais tarde. Vai nos santificar e vai nos ajudar pouco a pouco. Pense nisso. No pouco a pouco é que somos transformados, que somos mudados. Eles são um grande exemplo para mim, um grande exemplo. Eu nem sei como eu me sentiria no lugar deles, mas eles são um grande exemplo. Eu queria encerrar com o Salmo 121, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. E aí eu queria que você
pensasse nessas palavras. Ele é curtinho, né? Tem 8 versículos. Mas que você pensasse nessas palavras na sua vida. E diz assim: levantarei os meus olhos para os montes. Quando ele falou de montes, eu pensei templo, né? Naquela época eles não tinham, talvez, né? Mas nos montes. Olha para o templo, né? De onde vem a minha salvação? E é real, né? A salvação vem dos templos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochila. Eis que não cochila, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Te vejo no próximo vídeo.